Entenda tudo sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia. Por que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem sido pauta de telejornais há meses. Isso porque a invasão da Rússia no território ucraniano se intensifica a cada dia. E até agora o exército russo recuou. As consequências disso até agora são várias mortes e um medo por parte da Ucrânia do que ainda vem pela frente. Mas o que você talvez não saiba é que a tensão entre esses dois países acontece desde muito tempo atrás. Ficou curioso para saber mais? Hoje você vai entender tudo sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Então senta que lá vem história! A Ucrânia é um país pequeno, mais ou menos o tamanho de Minas Gerais, porém mais populoso. A Ucrânia viveu boa parte da sua existência sendo um território dominado por outros países. Ainda assim, ela conseguia ter sua identidade cultural preservada, tendo até seu próprio idioma. Mas, com o passar do tempo e devido à rotação de nações diferentes dominando a Rússia, o idioma original foi cada vez mais sumindo. E junto com isso sumiu também a autonomia, que já era pouca, e a cultura dos ucranianos. Em 30 de dezembro de 1922, foi instaurada a União Socialista Soviética. Em 1929, Stalin implementa a política de coletivização, que consistia em transformar os pequenos agricultores em parte do sistema econômico geral, dando um salário para os donos desta pequena terra e fazendo esta pequena terra parte das grandes fazendas e deveriam entregar seus bens, como cavalos, a própria terra e equipamentos para o governo socialista. Durante esse período aconteceu o que ficou conhecido como Holodomor, um período intenso e grande, onde os ucranianos passaram fome e a expectativa de vida de uma criança era até 8 anos de idade. Era comum, ao passar pelas ruas, se ver corpos de pessoas mortas no caminho. As pessoas comiam qualquer coisa e há até registros que houve canibalismo durante esse período. Ou seja, a Ucrânia é um país que durante a União Socialista sofreu muito e teve toda a sua cultura e identidade apagadas. A Ucrânia fez parte da União das Repúblicas Soviéticas durante quase todo o período do século XX, mas no ano em que a Guerra Fria e a União Soviética acabou, a Ucrânia se tornou um país livre e independente. Sendo assim, a Ucrânia começou a ter a autonomia para vislumbrar novos horizontes e se afirmar com novas alianças políticas. E foi isso que aconteceu, já que não demorou muito para haver uma aproximação com o Ocidente e, de fato, uma integração com a União Europeia. Porém, ainda existiam pessoas que acreditavam e tendiam pelo lado político da Rússia, criando assim uma polaridade dentro da Ucrânia. De um lado estavam pessoas mais jovens que acreditavam na União Europeia e de outro estavam pessoas mais velhas que ainda acreditavam no poder da União Soviética. Do outro lado, a Rússia continuava leal à ideologia socialista e que buscava constantemente se tornar uma potência em termos territoriais, sendo um dos poucos países do mundo que se manteve em expansão com o passar do tempo. Além disso, a Rússia foi o país que conseguiu manter dentro do seu território a maior quantidade de soldados e as armas mais poderosas, incluindo armas nucleares. O real conflito entre esses dois países começou quando a Ucrânia se aproximou do lado ocidental e capitalista. Os Estados Unidos, consequentemente, parecia ser questão de tempo, até essa relação que já estava frágil e tensa virasse algo maior e ameaçador, não só para a Europa, como para o resto do mundo. Sendo assim, não seria interessante do ponto de vista do governo russo ter um vizinho tão próximo, ligado à União Europeia. Essa aproximação da Ucrânia com governos e organizações ideologicamente e mercadologicamente opostas ao que a Rússia era, trouxe o antigo conflito, Rússia vezes Ucrânia, de volta. E desde então, a Rússia vinha ensaiando o que veio a se concretizar em 2022, uma invasão ao território ucraniano. Junto com esse momento de tensão e possível conflito, surgem os Estados Unidos e a OTAN. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar internacional. Ela foi fundada em 1949, no contexto da Guerra Fria. Seu principal objetivo era estabelecer um pacto entre os países que decidirem participar da organização.
Esse pacto seria principalmente militar. O maior receio desses países era o avanço da influência socialista. Após o fim da ameaça comunista, a OTAN mudou seus objetivos, sendo hoje uma organização que visa garantir os interesses econômicos dos países que estão dentro da OTAN. Mas, durante a Guerra Fria, a OTAN foi fundamental para o conflito entre Rússia e Ucrânia. A questão é que a Ucrânia, mesmo não sendo parte oficial da OTAN, há um tempo se tornou um país parceiro, o que significa que futuramente a Ucrânia poderia fazer parte da OTAN, o que claramente não agradou à Rússia, que desde então trabalha para que isso nunca aconteça. E por que ter a Ucrânia dentro da OTAN não seria bom para a Rússia? Bom, os Estados Unidos é um dos países integrantes da OTAN e participa efetivamente de forma militar nos avanços que a organização vem fazendo. Devido a isso, o presidente Vladimir Putin manifestou descontentamento e alegou sentir que essa aproximação territorial da OTAN ameaça a liberdade e segurança da soberania na Rússia. Agora, para entendermos esse eterno conflito entre Rússia e Estados Unidos, precisamos voltar um pouco no tempo. O conflito, ou melhor, a guerra entre Rússia e Estados Unidos, começou em 1947. E por mais que tenha tido um fim oficial, os dois países são inimigos até hoje. Foi um longo período da história, cercado de incerteza e de medo por parte da população comum. Afinal, o arsenal de armas, incluindo armamento nuclear desses países, era enorme e capaz de acabar com a Terra em pouco tempo. Bom, ao final de 1991, tudo parecia encaminhar para um período de paz e, de fato, durante um tempo não existiam grandes conflitos militares entre esses dois países. Mas em 2022 ficou claro que a tensão entre esses dois países continua viva, já que um dos principais motivos da invasão russa é a aproximação da Ucrânia com os Estados Unidos. Tendo esse principal ponto em mente, a desconfiança da Ucrânia e sabendo do seu poder militar, a Rússia, em 2014, invadiu o território ucraniano e dominou a primeira região dali, a Crimeia. Aqui vale um adendo: a Rússia nega que tenha dominado essa região. A questão é, a Rússia já mandou o exército para cumprir missões sem uniforme ou qualquer outro tipo de identificação, o que provavelmente foi o que aconteceu na Crimeia, sendo essa atitude considerada uma violação aos direitos humanos e um desrespeito ao governo ucraniano. Já em fevereiro de 2022, a Rússia invade novamente a Ucrânia, mas dessa vez de forma muito mais ofensiva, aberta e determinada. 5 meses após o início da invasão, a paz naquela região parece estar longe, já que uma das últimas declarações do atual presidente russo, Vladimir Putin, é de que a ofensiva militar à Ucrânia nem começou a sério e ainda desafiou outros países a enfrentar o exército russo no campo de batalha. Um dos maiores receios mundial com essa invasão foi o perigo iminente nuclear. Além de Chernobyl, a Ucrânia é um território com uma quantidade grande de usinas nucleares. Uma delas, Zaporizhzhia. Em março de 2022, prédios dessa usina nuclear foram danificados após ser bombardeada, criando assim uma situação arriscada a nível global, já que se o reator é atingido ou o prédio que o abriga for danificado, pode causar um superaquecimento dentro do reator e, consequentemente, o derretimento do núcleo. Se chegar a esse ponto, a radiação vaza para o ambiente externo. Algo parecido com o que aconteceu em 1986 em Chernobyl, mas especialistas garantem que esta usina, Zaporizhzhia, é mais segura que Chernobyl. E o ataque não causou nenhum estrago grande. Ainda assim, líderes mundiais emitiram os seus respectivos posicionamentos, colocando essa atitude do governo russo como imprudente. Até julho, com um total de 150 dias do início do ataque, a Ucrânia está com cerca de 5.000 civis mortos no país. E esses números podem não ser fiéis à realidade. A CNUD, agência oficial das Nações Unidas e que faz a contagem dos mortos, divulgou que esse número pode ser bem maior, já que os monitores que fazem essa contagem não conseguem chegar em áreas dominadas pelos militares russos, como vilarejos mais distantes e algumas cidades ao sul do país. Bom,
Não há dúvida que essa guerra está sendo terrível para o povo ucraniano. Além disso, fica claro que o real embate é entre Estados Unidos e Rússia. Mas por questões territoriais, esse conflito ou embate físico fica quase impossível de acontecer. Quem está sofrendo no meio disso, com bombardeios diários e a perda de família, amigos e de suas casas, são os ucranianos. Até o momento, a previsão é que a Rússia continue avançando no território ucraniano e só pare quando a Ucrânia estiver totalmente sob o domínio do governo russo. Diante de todos esses conflitos, o mundo também foi sofrendo duros impactos, desde o aumento no preço da gasolina até a fome vivida por milhares de pessoas em diferentes países, tanto desenvolvidos como subdesenvolvidos. Mas tendo grande destaque nos subdesenvolvidos, que possuem uma renda muito baixa, de acordo com o relatório oficial da ONU, Organização das Nações Unidas. O número oficial de pessoas que passam fome no mundo chegou a 828 milhões, crescendo cerca de 63%. Sabemos quando uma guerra começa, mas nunca temos ideia de quando irá terminar. Por isso, muitos processos acabam se tornando incertos, e o que nos resta é torcer para que um dia isso tudo acabe, para que as coisas possam voltar ao normal, pois passamos por um período longo de crise com a chegada do Covid, e essa guerra está servindo para dar continuidade a essa crise. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, ative o sininho para não perder os novos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like e comentar quais são as suas impressões sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.